Muito bem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor tutor Fabrício Duarte, tutor do curso de Educação Física do Polo da Uniaselv Camaquã. E hoje nós estamos aqui então para trabalhar com vocês a disciplina de Educação Inclusiva. Então estou disponibilizando esta aula para os meus alunos da BF 5630, né, que é a minha turma de bacharelado aí que está iniciando aí sua caminhada junto conosco no curso. E essa aula vai ficar disponibilizada também para todos que vierem a procurá-la na plataforma do YouTube. Então, desde agora, eu já faço o convite para que, né, caso você tenha chegado aqui de alguma forma, você se inscreva no canal, ative o sino das notificações e faça parte da gente aí conosco, desta grande comunidade, né, que é o canal Treino Total, onde nós temos bastante informações bem relevantes, bem pertinentes, boas informações sobre atividade física e exercício físico, ok? Então, caso você goste de conteúdo, considere-se em inscrever-se, né? E também, desde agora, já convido vocês a que coloquem, né, qual curso vocês estão estudando, vocês estão fazendo parte, e também da onde vocês são, né, do Brasil, qual cidade, qual estado, para que nós possamos ter uma amostragem da onde esta aula, da onde este encontro, ele, né, qual vai ser então a abrangência, né, onde nós vamos conseguir atingir a galera e o pessoal com com este encontro, ok? Então, iniciando, esta aula vai ser um resumo, tá, gente? Então, da unidade 1, 2 e 3. Então, tentei colocar tudo da forma mais resumida, mais breve, mais sucinta possível, certo? Então, espero que gostem, ok? Então, nossa disciplina de educação inclusiva. Então, resumo das unidades 1, 2 e 3, onde a unidade 1 nós vamos conversar sobre educação inclusiva, seu contexto histórico até a atualidade. A unidade 2 nós vamos conversar sobre deficiências sensoriais, físicas, intelectuais. E na unidade 3 nós vamos conversar um pouco sobre síndromes, transtornos da gama do autismo, transtornos específicos de aprendizagem e de comportamento, né? Então, sempre é importante, quando a gente fala em educação inclusiva, nós conversarmos sobre toda a situação da segregação pré-histórica, porque toda essa situação que hoje nós vivemos, da separação, infelizmente, das pessoas, de bullying, de preconceito, é algo que está historicamente infiltrado no decorrer da história da humanidade. Então, desde das sociedades mais primitivas, nós observamos assim que, infelizmente, tinha-se esta situação de separação, né? Então era importante, se tinha essa ideia no primeiro momento, que cada pessoa que fazia parte de uma tribo, de uma sociedade, de um grupo, ela tivesse condições de contribuir para este grupo, né? Então algo assim que nós temos hoje como princípios como a solidariedade, onde daqui a pouco onde talvez a pessoa ela não possa, né, de forma igualitária, digamos assim, contribuir como outros membros da sociedade, nós temos aquela situação onde então nós vamos ali, o grupo ele tenta ali dar o seu jeito e nós vamos compensando, digamos assim, né? Esta talvez aquela limitação contributiva daquela pessoa, algo que nos primórdios da humanidade não era muito entendido e o pessoal acabava não tendo assim muita consideração, né, digamos assim. Então a pessoa com alguma deficiência natural, ela acabava se tornando um empecilho, um peso morto. Fato que o leva a ser, então, o levava a ser relegado, abandonado, e sem que isso causasse os chamados sentimentos de culpa. Então era algo que historicamente nós temos vários registros na humanidade. Então, apesar de nós estarmos levantando muito forte hoje a bandeira da educação inclusiva, como se a, as deficiências e limitações elas fossem algo razoavelmente novo na história da humanidade, nós temos assim inúmeros registros, até o que não falta são registros assim, de várias épocas da humanidade, onde nós podemos observar que desde sempre estas deficiências, essas limitações, elas sempre ocorreram nas sociedades, nos povos e nas diversas culturas. Então aqui tem, inclusive, aqui nós temos uma ilustração de uma gravura egípcia, aonde aparece alguém, certamente da corte, com um problema de limitação, uma perna atrofiada ali, sendo servida por alguém,
e usando uma espécie rudimentar de muleta, né? De uma forma, então, de tentar compensar a sua deficiência, a sua limitação. Então, desde a antiguidade, nós já temos também mecanismos a fim de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E já ainda nos aprofundando um pouco mais dentro desta visão, talvez brutal, que existia na humanidade, especialmente nos primeiros momentos, seus primórdios, né? Platão, que sabemos que é um dos grandes filósofos da humanidade, ele escreveu no seu livro A República que os filhos dos homens superiores deveriam então ser levados para o aprisco, para junto das amas que moram uma parte de um bairro de uma cidade, e os de homens inferiores, né, ou seja, aqueles que pudessem vir a ter algum defeito, e qualquer outro que fosse disforme, que fosse escondidos então num lugar interdito e oculto, como convém. Então, desde aquela época, infelizmente, nós temos esta situação da segregação, da vergonha, da exclusão, que é algo que hoje nós tentamos lutar muito contra, né? Pelo menos as pessoas equilibradas aí levantam esta bandeira. E assim como Platão, Aristóteles também, ele, seu livro A Política, ele fala assim, falas bem fortes, né? Então, quanto a rejeitar ou criar os recém-nascidos, terá que haver uma lei segundo a qual nenhuma criança disforme será criada, com vistas a evitar o excesso de crianças se os costumes das cidades impedem o abandono de recém-nascidos. Deve haver um dispositivo legal imitando a procriação, aliás, se alguém tiver um filho contrariamente a tal dispositivo, deverá ser provocado o aborto antes que comece as sensações e a vida. A legalidade ou ilegalidade do aborto deverá ser definida pelo critério de haver ou não sensação de vida. Então, vocês observam que Aristóteles e Platão, pessoas que nós temos hoje como altamente iluminadas, tanto a nível de sabedoria quanto outras áreas do conhecimento, eram pessoas totalmente brutalizadas e também é algo que nós não podemos, né, gente, tentar entender, levar em consideração o contexto histórico de uma sociedade de acordo com a régua que nós temos hoje, né? Então era outra forma de pensar, eram outras linhas ali ligadas ao entendimento de mundo, né? Então era outra cultura, mas é algo que batendo a cultura antiga com a nossa é algo que choca, né? Que nos brutaliza, especialmente assim nós que tentamos seguir uma linha totalmente mais inclusiva, digamos assim. E ainda dentro da Idade Média, seguindo esse resgate histórico da inclusão através das décadas e dos séculos e dos tempos, então a população ela era muito ignorante, muitas vezes na Idade Média se achava que limitações, problemas congênitos ou algum tipo de limitação, ela era considerada muitas vezes as deficiências como castigos de Deus, né? Então as crianças elas eram separadas das famílias e normalmente ridicularizadas. Tanto é que normalmente aí nós temos vários registros, até em séries, que caso a gente possa vir assistir, né, que o cara era anão, era o bobo da corte. Então, daqui a pouco, a pessoa que era corcunda ficava pedindo esmola nas ruas, né? Então, isto é a vida, é a arte imitando a vida, né? Imitando, infelizmente, muitas linhas aí, muitos registros históricos que nós acabamos tendo arquivados, né, e guardados até hoje, infelizmente, né? Então, a literatura da época coloca os anões e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados. Então, algo assim que não vem do nada, né? Realmente tem uma ligação histórica. Então, conforme nós saímos então dessa idade das trevas, dessa idade onde o conhecimento ele não era muito divulgado, não era muito difundido. Então, com a Idade Moderna, marcou-se então um período de extrema ignorância, da saída de um período de ignorância para um período de nascer de novas ideias, né? Então, foi nessa fase que se iniciaram os estudos sobre as necessidades especiais. Então, começou-se a ter a descoberta das patologias pela medicina, onde também houveram outras abordagens que foram trazidas à questão, que mais tarde também contribuiu para a educação das pessoas com deficiência. Então, toda aquela situação ali da crença que se tinha antigamente, que era um castigo de Deus, né, que era algo divino, começou-se a deixar de lado essa crença sobrenatural, né, essa crença mística, digamos assim, e houve então a tentativa da explicação das coisas pela
ciência, né, que muitas vezes não é por uma situação da vontade divina, mas sim por uma situação ali até genética, né, ou ocasionada por algum problema de saúde, alguma doença, enfim. E a nível de legislação, nós temos assim três obras, né, três marcos, né, extremamente importantes que normalmente você, meu amigo, minha amiga aí, que pode vir a se interessar por fazer concurso público, normalmente sempre é exigir em concurso algo alusivo a estas legislações aqui que nós vamos citar, né? Então, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é algo assim que vem a ser um divisor de águas entre a igualdade entre as pessoas, porque até este marco da declaração não se tinha algo muito claro definindo a igualdade entre os homens, entre as pessoas, e também a Declaração de Salamanca e a Declaração de Guatemala, que elas têm como fortes norteadores a situação da inclusão, né, da proclamação dos direitos das pessoas com necessidades especiais, que era algo que até este momento ainda não era nada muito claro, né, digamos assim. Então, temos esses grandes marcos da legislação. Então, obviamente, não vamos poder nos aprofundar muito, porque a ideia aqui é fazermos um resumo, mas fica a dica, estudem, se aprofundem sobre essas declarações que normalmente são coisas que são cobradas em concurso, essas legislações aqui, ok? E outra coisa que acontecia, que chocava muito, especialmente a nossa sociedade, quando nós temos noção, né, é a situação das rodas dos expostos, né, que isso é algo que acontecia em vários lugares da Europa, inclusive no Brasil. Porque, infelizmente, algumas práticas educativas nós acabamos migrando diretamente da Europa para o nosso país. Né? E o que era essa roda dos expostos? Então, toda aquela situação que nós observamos em filme do pessoal ir lá, colocar a criancinha no asilo, entregar a criancinha no convento, era algo que realmente acontecia. Então, novamente, é a arte imitando a vida, a arte imitando contextos históricos de coisas que realmente aconteciam na história da humanidade. Então, a Roda dos Expostos era algo assim, desculpe a comparação, mas é o que me vem na mente agora, algo parecido com o peão da casa própria do Silvio Santos, que ficava no meio da parede com uma ligação entre o convento, entre o mosteiro, entre, sei lá, a igreja, né, entre o orfanato e a rua. Então ficava aquela roda ali com uma entrada e uma saída. Então a pessoa ia lá, colocava a criança dentro daquela roda e girava. A criança passava para dentro e era recolhida então pelos padres, pelos jesuítas, enfim, quem fosse o responsável então por aquela instituição. Então era algo assim como descartar lixo, né? Então a roda dos expostos era algo que era usado e no Brasil nós tínhamos muito isso. Temos vários registros históricos, né? Então a pessoa ia lá, colocava para não ser reconhecida e saía rapidamente. E tem-se muitos registros também de que não apenas as classes mais pobres da sociedade abandonavam seus filhos, né? Mas também pessoas de classes mais abastadas, mais ricas também faziam isso, muitas vezes por motivos relacionados à vergonha, né? Que naquele tempo se entendia que uma família com nome, com renome abastada, com posses, era algo feio. Ter alguém na família com algum tipo de limitação ou deficiência. Então, era uma cultura da época, então descartar-se as pessoas, os recém-nascidos, os bebês, através da roda dos expostos. Então, algo que hoje nós temos como algo certamente totalmente abominável, mas, volto a dizer, nós não podemos comparar e fazer o julgamento de certos períodos históricos de acordo com a nossa realidade, porque certamente daqui a 100, 200 anos, quantas coisas nós temos como corretas e certas, provavelmente vão ser questionadas daqui a alguns anos, décadas ou séculos. Né? Então, cada período histórico com a sua realidade, com o seu entendimento. Né? E outra coisa também super importante é que a gente defina exatamente e compreenda o conceito e nomenclaturas assim básicos, como por exemplo exclusão, segregação, integração e inclusão. Então, exclusão, né, gente, temos aqui a parte gráfica demonstrando perfeitamente, onde apenas um grupo ele é privilegiado, ele é pressuposto e acolhido, enquanto pessoas que
pelos mais diversos motivos, então, eles acabam não fazendo parte daquela situação, tendo direitos iguais, digamos assim, conforme outras pessoas. Então, nós acabamos as afastando. Isso é exclusão, algo que eu acredito que seja bem fácil, bem simples de entender. E outra coisa que acontece muito também, que às vezes as pessoas se atrapalham no seu entendimento, é a situação da segregação, aonde nós temos grupos separados. Então, nós temos o grupo, aqui traduzido através das pessoas ditas normais, né? Porque normal, né, gente? 100% ninguém é, né? Todo mundo tem alguma fobia, algum problema, alguma limitação, algum tipo de pânico, né? Algum estado nervoso. Então, normal, na verdade, ninguém é. Nós temos pessoas um pouco mais equilibradas, outras talvez que tenham algum tipo de limitação, mas 100%, né? Lamento dizer, mas infelizmente ninguém é. Então, nós teríamos aqui, então, no exemplo de segregação, dois grupos. Então, as pessoas ditas normais, né, dentro do entendimento, senso comum da sociedade, e o grupo das pessoas que teriam alguma limitação, alguma necessidade especial. Então, esses dois grupos, eles estão sendo contemplados, mas de forma separada. Então, eles não coexistem, eles não interagem, eles não estão juntos. Então, nós temos também a integração, que é parecido com a inclusão, mas na verdade não é, aonde nós acolhemos, aonde existe a situação de acolhimento dentro de um grupo maior, só que é algo sim que as pessoas estão, na verdade, vivendo dentro de uma bolha. Então, nós temos as pessoas com necessidades especiais dentro de uma escola, por exemplo. Então, existe acessibilidade, existem vários recursos, só que muitas vezes não se acaba tendo aquela inclusão realmente intensa de conversa, de convivência. Então, eles acabam ficando um pouco ainda meio que à parte do resto das pessoas, né? E a inclusão pura, onde, né, ideal, onde nós, pelo menos, né, pensamos que deveria ser ideal, é aquela onde todas as pessoas têm os mesmos direitos, são contemplados pelas situações da mesma forma, sem nenhum tipo de exclusão ou diferença. Pelo menos deveria ser este o nosso objetivo. E vocês aí, o que vocês observam que acontece na sociedade, na escola? Nós temos mais exclusão, nós temos mais segregação, nós temos mais integração ou nós temos mais inclusão? Será que a inclusão é algo fácil de ser realizado? Será que a inclusão ela ocorre de fato na sociedade? Então coloque nos comentários aí para que a gente possa também observar a opinião de vocês perante este assunto tão delicado e tão importante, né, para nós como sociedade. Então, já indo lá para a unidade 2, conversarmos um pouco sobre deficiências sensoriais, físicas e intelectuais. O professor vai aqui tomando uma aguinha. Quando eu vou tomando uma água, lembre-se, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e faça parte desta comunidade do Treino Total, né, onde nós, volta e meia, aí, vamos estar disponibilizando bons conteúdos para vocês. Então vamos tentar, obviamente a gente não tem como fazer um apanhado de todas as deficiências, mas vamos tentar ver de forma assim bem rápida, bem sucinta, especialmente aquelas principais, né? Aquelas que estão ali que estão mais latentes perante a sociedade, né? Então, deficiência visual, normalmente nós temos a tendência a achar que é a pessoa que é cega, né? Que ela não tem nada de visão. E, na verdade, toda forma de comprometimento visual pode ser caracterizado como uma forma de deficiência visual. Então, é o comprometimento parcial, pode vir a ser também de 40% a 60% ou total da visão. Então, não são deficientes pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, mas que podem ser corrigidos com uso de lentes ou cirurgias. Então, se pode ter correção, a pessoa não é considerada deficiente visual, ok? Quanto à classificação, então as pessoas podem ter, ela pode ser leve, moderada ou profunda, né? A pessoa também pode ter um comprometimento muito próximo à cegueira, né, que daí então não é a baixa visão, é algo assim já bem mais sério, quando a pessoa ainda consegue distinguir quando existe luz e sombra. Então, normalmente, a cegueira provocada pela diabetes, por exemplo, é algo assim que tu consegue identificar se é claro ou se é escuro. E a cegueira
é o escuro absoluto, a total falta de percepção de qualquer estímulo visual, inclusive da percepção da luz, né? Então, quando isso acontece, a pessoa acaba dependendo muito dos outros sentidos. Então, normalmente ela acaba desenvolvendo muito o olfato, desenvolvendo muito a audição, especialmente para compensar isso, né? E nós temos também como uma importante ferramenta o sistema Braille, que todos nós ouvimos falar em algum momento da vida, que é um recurso de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, né? Então é como se fosse ali saliênciazinhas onde a pessoa portadora de restrição visual, ela vai tocando através do tato, vai identificando e vai fazendo então a leitura. Este código ele teve sua origem na França com Louis Braille, que ele perdeu a visão aos 3 anos e mais tarde, então aos 16, ele acabou codificando e criando este sistema. Então é na França, né? Então já temos algum tempo, praticamente aí quase aí 200 anos do método Braille. Então, no livro de vocês, eu não sei exemplificar exatamente qual a página, mas tem um exemplo que talvez aqui não apareça tão bem, porque nós tivemos que pegar a fotinho e colocar aqui um pouco menor, né, para que coubesse no slide, mas lá tem certinho toda a organização gráfica de como o sistema Braille ele ocorre dentro dessa organização da escrita, né? Escrita Braille. A deficiência auditiva, ela caracteriza-se por perda parcial ou total da audição, né? Seja ela causada por má formação, algo genético, né? A pessoa já nasce com isso, ou algum tipo de lesão ou estrutura que compõe o aparelho auditivo, inclusive ali na situação de alguma doença degenerativa. Então, classificando as perdas auditivas. Então, a audição normal, a pessoa ela perde até 25 decibéis, que é a medida é a forma então de mensuração da medida da captação auditiva. Então, uma deficiência auditiva leve, então, de 26 a 40% de perda, aliás, de 26 a 40 decibéis de perda é considerado uma deficiência auditiva leve. Temos uma deficiência auditiva moderada a partir de 41 a 60 decibéis, uma grave a partir de 61 a 80 decibéis e uma muito grave, incluindo surdez, quando a pessoa perde mais de 81 decibéis de audição. Então temos uma tabelinha no livro também mostrando o barulho, né, o correspondente, cada estímulo sonoro correspondente a mais ou menos o número de decibéis que nós temos. Então folhas batendo, o vento, passarinhos, temos em torno de 10 decibéis, indo lá ao extremo, então um motor de um caminhão, uma moto acelerando, uma bateria, 100, 110 decibéis. Então para que vocês possam ter uma percepção de quão grande é a diferença e como a partir dos 80 decibéis a pessoa já acaba ficando bem comprometida com a perda, né, destes parâmetros aí de audição, né? Então temos várias dicas, né, de como trabalhar com alunos com deficiência auditiva, mas basicamente sempre tentar falar com calma, com clareza, evitar colocar a mão na boca quando se fala, porque muitos alunos acabam usando do artifício da leitura labial. Tentem preferir sempre o uso de recursos visuais na sala, como projeções e registros no quadro negro, e solicite treinamento para aprender Libras ou peça o acompanhamento de um intérprete em sala, né? Hoje, graças a Deus, nós temos essa possibilidade também. Outra coisa muito interessante, muito válida, é usarmos e termos domínio do alfabeto manual e de Libras. Então aqui nós temos as letrinhas em separado, só que sabemos que a Libras mesmo, nós temos palavras, símbolos que representam palavras, então acaba sendo a coisa mais fluida, e ninguém fica soletrando, né, coisa. Então, garrafa tem o seu símbolo, caneta tem o seu símbolo, né, cada um tem o seu nome, né, também em Libras, que, diga-se de passagem, a pessoa não pode se batizar, né, nós somos batizados por uma pessoa da comunidade surda, né, da comunidade em questão. Então, até o meu nome, né, eu sou Fabrício. Cadê o Fzinho aqui que eu não me lembro de cabeça? Aqui, cadê o F? Então, o meu nome, né, eu fui batizado Fabrício, é assim. Por quê? O F e a minha barba, então alguém me batizou da comunidade, né, surda, então que o Fabrício é assim. Então, meu nome é assim. Então, cada um de vocês também vai ser batizado, vai ser atribuído o seu próprio símbolo, ok? Pela comunidade. Deficiência física
É tudo aquilo que leva à limitação ou mobilidade, então, da coordenação geral, podendo também afetar a fala em diferentes graus, né? Então, temos várias causas que ocasionam isso. Lesões neuromusculares, má formação congênita, hidrocefalia ou algum tipo de paralisia cerebral, né? Também nós temos as deficiências múltiplas, quando a pessoa acaba tendo duas ou mais deficiências de forma simultânea. Então, as causas elas podem ser extremamente variadas, mas seguem uma linha também, pode seguir uma linha pré-natal, né, de coisas provocadas antes do nascimento. Também infecções virais, como rubéola, doenças sexualmente transmissíveis, que também pode causar deficiência múltipla em indivíduos adultos quando não tratadas. Então, normalmente, as deficiências múltiplas elas acabam se organizando, se agrupando, normalmente na forma de duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, podemos ter deficiências múltiplas física e psíquica, sensorial e psíquica, sensorial e física, e também podemos ter três, né, que é a física, psíquica e sensorial. Então, isso são as deficiências múltiplas, né? E aí, quanto à deficiência intelectual, que é algo que nós temos muito forte na sociedade hoje, né, são pessoas que têm dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, metáforas, compreender e obedecer regras e realizar atividades cotidianas, entre outras coisas, ok? E é importante que fique bem claro que deficiência intelectual, gente, ela é diferente de doença mental. Então, deficiência intelectual é uma limitação. A pessoa tem uma capacidade um pouco reduzida e uma capacidade de pensamento um pouco mais lenta. Né? Então, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, mas isso não chega a caracterizar uma doença mental nem nenhuma limitação mais tão grave ou tão severa. Né? Então, nós temos aqui alguns principais tipos de deficiência intelectual, temos no livro lá, ricamente ilustrado, explicado, exatamente agora de cabeça, não me lembro da página, mas vocês podem dar uma olhadinha. Então, algumas principais aqui. Síndrome de Down, síndrome de Algeman, síndrome do X-frágil, síndrome do Prader-Willi e síndrome de Williams, cada qual com as suas características particulares. Então é interessante que vocês corram atrás e estudem um pouquinho de cada uma. Não vamos poder nos aprofundar muito aqui, porque hoje, volto a dizer, a ideia é fazer um resumo, ok? E outra coisa, assim, que também nós podemos entender como necessidade especial é a questão da superabilidade e superdotação, porque assim como é difícil para o aluno que tem algum tipo de limitação, seja física ou motor ou intelectual, ele conseguisse ter um bom aproveitamento de sala de aula, uma boa interação, também aquele aluno com excesso de inteligência, com excesso de habilidades, também acaba ficando complicado para que ele consiga ali realmente ser incluído, né? Até dá um trabalho do caramba para o professor conseguir montar, fazer... Porque às vezes tu leva a tua aula pronta para os teus alunos e o cara com superdotação ele acaba super rápido, né? Então, as coisas ali. Então é um aluno que acaba te dando te desafiando como professor, como educador, porque tu tem que estar sempre levando algo a mais, né? Não raro, alguns acabam tendo uma distorção de idade e nível escolar, né? Então tu pega a criança mais nova e tem que jogar ela, né, bem mais para frente para que ela consiga acompanhar o conteúdo, né? Então, daqui a pouco uma criança com idade para estar no sexto ano, daqui a pouco ela está no nono, está no primeiro ano do ensino médio, né? Então, algo que pode vir a acontecer também, né? Então, partindo também agora para a situação das síndromes, transtornos da gama do autismo e transtornos específicos da aprendizagem e do comportamento, né? Então, facilmente o termo síndrome ele é confundido como doença, mas Meldau, né, ele fala um pouco sobre isso. A síndrome não é uma doença, mas sim uma condição médica. Já a doença, diferentemente da síndrome, tem uma causa, um grupo identificável de sinais e sintomas e alterações anatômicas, né? Então, já passamos mais da metade do resumo, então só por curiosidade, né? Quem assistiu até aqui e puder, para mim ver, ter um parâmetro, né? Se o pessoal está acompanhando a aula toda, então, por favor, coloque nos comentários, né? Escreva para mim aí, ó, tô aqui ainda, professor, tô aqui, professor, estou aqui, para que eu saiba quem é que está assistindo até agora a nossa aula, o nosso encontro, né? Volto a convidar o pessoal que se
inscreva no canal, enfim, aquela coisa toda. Mas vamos adiante também, que a ideia aqui não é ficar, é dar um resumo para vocês, não é ficar fazendo propaganda do canal. Então, seguimos. Então, basicamente, as síndromes podem surgir por uma alteração genética ou cromossômica com características particulares, né? Em média, 14% dos recém-nascidos eles têm algum tipo de problema congênito, ou seja, que surge desde o nascimento, né? E para o diagnóstico preciso e tratamento adequado, é necessário a consulta de um especialista, porque muita gente olha a criança e a gente, acho que é isso, acho que é aquilo. Não, tem que ser feito um laudo realmente por um especialista para que ele possa realmente laudar aquela criança, possa fazer a classificação do probleminha que ela possa vir a ter, né? Então temos alguns aqui principais, algumas principais síndromes, temos várias. Então eu basicamente que todas as que vão ser apresentadas eu já tive ou tenho ainda em sala de aula presentes, né? Então temos a síndrome de Turner, que se caracteriza por uma alteração dos cromossomos sexuais em mulheres. Neste caso, a síndrome está relacionada à ausência de um cromossomo do par X das mulheres, né? A síndrome de Klinefelter, que também é uma mutação cromossômica numérica, mas neste caso ela é exclusivamente masculina, né? Características: problemas na fala, na leitura, testículos sempre pequenos, mamas ligeiramente volumosas, poucos pelos faciais, algum déficit auditivo, baixa densidade óssea e infertilidade. Então, o rapaz, né, portador dessa síndrome, acaba tendo um aspecto sim, meio feminilizado, né, digamos assim. E a síndrome de Cri-du-Chat, né, também conhecida como miado de gato. Então, tem esse nome porque a criança ela acaba tendo sim um som bem característico, né, que lembra o miado agudo do gato. Então, temos aqui outros sinais: assimetria facial, microcefalia, uma formação da laringe, o choro da criança parece com o miadinho de um gato, né? Temos tônus muscular dessa criança também bem deficiente, né? E outros tantos sinais também, né? A criança tem dificuldade de andar, para sentar, engatinhar e outras coisas. Síndrome da Cornélia de Lange. Então, ela caracteriza-se por retardo do crescimento e retardo mental severo, baixa estatura, um choro típico, orelhas pequenas, pescoço em cadeia, boca de harpa, ponte nasal diminuída, sobrancelhas atrofiadas e se encontrando no meio das malformações também das mãos, né? Então a gente tentou colocar algumas imagens aqui do lado para ilustrar as síndromes, né, de uma forma mais sucinta. Síndrome de West é uma condição epilética severa, incidente na infância e caracterizada por espasmos musculares, esparritmia e também retardo mental. Temos a síndrome de XYY, também conhecido como trissomia, que é uma anomalia dos cromossomos sexuais, né? O homem recebe um cromossomo Y extra em cada célula. Assim, tem um crescimento ligeiramente acelerado na infância e uma estatura muito elevada. Além disso, são distraídos, possuem um comportamento associado à hiperatividade e costumam ser muito agressivos, tendo dificuldade de se relacionar emocionalmente, né? Então, aqui temos um exemplo de um portador da síndrome XYY. Então, observem que a pessoa ela tem uma tendência a ter algo muito próximo do gigantismo. Então, elas tendem a ser maiores, assim, né? A síndrome de Tourette também, que é um problema neurológico que provoca a realização de movimentos involuntários frequentes e repetitivos, também conhecido como tics, que podem dificultar a realização das atividades diárias, né? Então, alguns casos mais extremos, gente, a pessoa com essa síndrome, né, de Tourette, ela não tem o freio moral, né? Então, tudo que ela fala, ela pensa. Então, ela olha para uma mulher bonita, por exemplo, um rapaz que olha para uma mulher bonita, ele é incapaz de guardar os seus pensamentos para si. Então, ele pode dizer coisas do tipo: mas tu é gostosa, vontade de te agarrar, vontade de não sei o que, de te pegar, de te apertar e outras coisas assim, mas mais diretas que não vamos estar falando num vídeo aqui que vai para o YouTube. Então as pessoas acabam perdendo um pouco desse freio moral, assim, desse freio social, né? Então a pessoa acaba até pecando por um excesso de transparência, ela não consegue esconder o que pensa, né? Então ela fala direto o que ela acha, o que ela pensa. E a síndrome dos ossos de cristal, também conhecido como a doença dos ossos de vidro, uma doença de origem genética que provoca alterações na produção de colágeno. E é aquela doença, né, gente, que a pessoa ela fica com um sistema ósseo extremamente fragilizado. E qualquer coisinha ela bate, cai, se quebra e a pessoa está sempre machucada, né? A pessoa, isso acaba trazendo inúmeros problemas
de qualidade de vida, infelizmente, para a pessoa em questão. E, infelizmente, normalmente a pessoa acaba tendo uma expectativa de vida muito baixa por isso, né? Porque ela está sempre com seus ossinhos ali quebrados, infelizmente. Então, temos a situação também da síndrome do Zika vírus, né? Provocado aí pelos mosquitos da dengue, que é um absurdo, pleno século XXI, ano de 2022. 2022 é o ano que nós estamos lançando esse vídeo, ainda as pessoas não terem a consciência de eliminarem garrafas e fontes que podem vir a ser o lar dos mosquitos, onde os mosquitos possam vir se proliferar, o que é só ter cuidado, né, gente? É algo que não custa. E, infelizmente, nós poderíamos já ter isso sanado, mas por falta de cuidado das pessoas, infelizmente, nós acabamos não tendo, né? Então, até agora, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma campanha bem forte na situação do Zika vírus, né, que tem como uma das principais causas aí, um dos principais problemas aí causadores, a microcefalia nas crianças, então algo bem sério e temos que tomar todo o cuidado, né? Então, qual a melhor forma para lidar com uma criança com síndrome, né? Então, basicamente, tentarmos agir da melhor forma possível, mesmo que a situação não seja tão natural, né? Não demonstrar pena, isso é algo que eu acho que é salutar, elementar, não só para a criança que tem síndrome, né? Mas para qualquer situação da sociedade. Então, não demonstrar pena, mas mostrar que a criança ela é capaz de apostar nela, porque a criança portadora de alguma necessidade especial, acho que ela sente pior quando tu demonstra que tu tem essa pena, né? Pelo menos eu tento agir dessa forma, não sentir pena, dar força, mas mostrar que ela é capaz, não agir nessa situação, coitadinho, miau, miau, não podemos ter pena das pessoas, né? Temos que ter solidariedade, não pena. Fazermos as pessoas crescerem e evoluir. Procurar mostrar que a criança, que essas crianças podem ver em comum com as outras, né? Como jogar bola, assistir TV, brincar, jogar videogame, etc, etc, né? Tentar fazer a integração através dos pontos em comum, né? Tentar evitar que a síndrome é uma doença, porque na verdade não é, né? Mas sim uma característica que algumas pessoas têm. E procurar ensinar a importância da tolerância, do respeito, da amizade dentro de sala de aula, né? E dentre os transtornos também nós temos alguns da gama do autismo, né? Então, desde 2013, o DSM-5 ele trouxe uma nova classificação dentro dos transtornos, né? Que é o transtorno do espectro autista. Isso acaba englobando autismo, síndrome de Asperger, né? Que é um autismo um pouco mais leve, síndrome de Rett, ou Retts, trabalhos do desenvolvimento e transtorno degenerativo da infância também, né? E na prática, tal mudança ampliou as possibilidades diagnósticas. E a autora salienta que no Brasil isso tem confundido muitos profissionais e familiares, realmente, né? Então, hoje está difícil delimitar o que é autismo e o que não é. Então, novamente, né, fica o apelo que isso deve ser classificado única e exclusivamente por alguém especializado na área, né? Normalmente nós, professores, sem formação, não temos o conhecimento, né, para conseguir fazer essa classificação. Então temos outros transtornos também, de aprendizagem e comportamento, né? Então antigamente nós tínhamos a subdivisão de transtornos de leitura, cálculo, escrita e outros, né? Foi modificada. Então hoje nós temos outros déficits e outras classificações. Então nós temos transtornos na leitura, que também são alternativamente conhecidos como dislexia, né? Que é a falta, então, então é a dificuldade da criança, do aluno, de ter o entendimento ali do reconhecimento dos símbolos, né? Para que consiga fazer, então, fluentemente a leitura e a codificação das palavras, né? Acabando, consequentemente, provocando uma dificuldade de escrita e de ortografia, né? Então é algo assim que é difícil de lidar também, né? Temos o transtorno da parte matemática, conhecido também como descalculia, que eu acho que é o que eu tenho. Eu tenho uma forma de descalculia, que é uma coisinha que eu acho difícil, a tal da matemática. Que também não é relacionada à ausência de habilidades matemáticas, mas sim como uma dificuldade na forma como a criança associa essas habilidades com o mundo onde é certo. Então ela tem compreensão matemática, só que ela não consegue fazer uma aplicação direta, né? Temos também transtornos da expressão escrita, que também conhecido como disgrafia, né?
também junto englobado, né, que é a chamada situação da letra feia, e desortografia, né, com amontoado de letras para esconder erros ortográficos. É uma coisa que a gente observa muito dentro do ambiente da escola. Né. E temos também, chegamos naquele que talvez hoje venha a ser o mal do século dentro da educação, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Né. Então, hoje tudo é hiperativo, tudo é déficit de atenção, tudo é hiperatividade, e muitas vezes, gente, é opinião pessoal, abro parênteses, opinião pessoal minha. Muitas vezes é falta de limite em casa e, não sei o que vocês acham, o que vocês pensam, né, se concordo ou discordo, mas muitas vezes eu vejo que esse excesso de hiperatividade é falta de limite, né, que a criança ele acaba não tendo muita aptidão social, mas algo que deveria ser tratado em casa. Porque hoje todo mundo tem hiperatividade, todo mundo tem déficit de atenção. Será que talvez é algo assim que é um transtorno? Será que temos tantas pessoas transtornadas ou será que é falta de limite? Né? Então fica pensamento. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Né? Coloque nos comentários aí, dê a sua opinião, ok? E normalmente o TDAH ele é normalmente mais comum em meninos, né? Então tem uma associação aos níveis de testosterona então com a situação então aí do transtorno de hiperatividade, né? Existe uma ligação. Né? E outra coisa, além das deficiências e síndromes, né, nós temos hoje toda uma situação, né, pessoal, de abertura, de inclusão, mas enquanto a inclusão cresce, o preconceito ele também acaba crescendo junto, infelizmente. Né? Então nós ainda presenciamos muitas situações de bullying, de maus tratos, assim, de brincadeiras que acabam saindo da normalidade, né? E cabe a nós, professores, a nós, educadores, independente de estarmos na escola, na academia, enfim, aonde quer que nós façamos o desempenho das nossas funções profissionais, nós estejamos extremamente atentos a este tipo de coisa, a este tipo de comportamento, tipo de situação que nós não podemos deixar que se perpetue, né? Devemos trabalhar muito fortemente, especialmente nessas pessoas que promovem esse tipo de coisa, né? Da galera que promove o bullying, né? Ficarmos muito atentos e tentarmos da melhor forma possível irmos aparando essas arestas da sociedade, porque infelizmente ainda o preconceito ainda existe de uma forma muito presente. Claro que talvez bem menos do que nós tínhamos algumas décadas e anos atrás, mas ainda é algo preocupante. Nós, como professores, devemos estar atentos e darmos a nossa contribuição a fim de tentar eliminar isso. Ok? E assim chegamos ao fim do nosso resumo, né? As referências do nosso livro de educação inclusiva, tá, gente? Então chegamos ao fim do nosso resumo. Agradeço muito de coração a todos vocês que ficaram aqui até o final da aula, tá, pessoal? Então, meu muito obrigado, né? Mais uma vez, deixo o convite para caso você tenha ficado aí até o final. Caso você tenha achado o conteúdo interessante, se inscreva aí no nosso canal, ative o sino das notificações e faça parte desta comunidade. No mais, muito obrigado pela atenção, grande abraço, bons estudos, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.